Continuando, final do capítulo 5 e início do capítulo 6. Quando os pais de Barnaby viram toda a atenção que seu filho estava chamando na internet, no jornal, ficaram muito bravos com ele. Assim que o menino chegou, não era culpa dele, obviamente, mas os pais não entendiam isso e afirmavam que o menino só queria chamar atenção. O Barnaby pedindo desculpa porque não tinha como controlar isso, os pais não estavam aceitando desculpas de jeito nenhum. Enfim, vamos para o capítulo 6, um capítulo bem triste e complicado. Capítulo 6. A coisa horrível que aconteceu na cadeira de Macquarie. Há muito tempo, a mãe de Barnaby tinha uma ideia em sua mente. Há muito tempo, há 8 anos atrás, Barnaby já está com 8 anos, há 8 anos atrás seria quando ela estava indo para casa de táxi e deixar o menino em casa pela primeira vez. O pensamento dela seria: o que aconteceria se a gente deixasse simplesmente o menino voar embora? Os nossos problemas iriam acabar? Ela pensando, conversou com Alistair, se eles poderiam fazer tal coisa horrível, qual maldade com o menino. O bichinho que não tinha culpa por estar sendo diferente, mas os pais não se importavam. Depois de um tempo, os pais concordaram com tal audácia e maldade que iriam fazer com Barnaby. Esperaram os irmãos ir para a escola e o pai falou que quem iria fazer isso seria a mãe do menino. Ela então levou ele em um lugar mais isolado do parque, chamado a cadeira de Macquarie, a qual ela contou histórias fofas para ele, falando que lá foram a primeira vez que crianças foram largadas pelos pais para começarem uma vida nova e evoluírem. O menino sem entender nada, já com muita dor nas costas, já que a mãe fez ele andar muito com uma mochila cheia de pedras e areia. Depois de um tempo, ela tinha levado uma tesoura. E o menino olhando para o céu, descansando, sentado, tadinho. Detalhe, levaram o capitão W.E. John, que foi a única testemunha do que a mãe fez com o próprio filho. O menino então estava olhando para o céu quando escutou um barulho de rasgo e de areia caindo no chão. Quando viu, sua própria mãe tinha cortado a sua mochila para a areia escorrer e ele flutuar. O menino começou a flutuar, pedir socorro pela mãe, implorar por desculpas, queria tentar usar sempre a mochila, não iria flutuar. A mãe, sem levantar um único dedo, ficou olhando para ele, falando que já era tarde demais, enquanto o menino começava a flutuar para o céu. Um abandono, obviamente. O cachorro, desesperado, começou a pular na mãe, latir, a mãe brava com o cachorro, enquanto observava o menino ir para o céu. Ou seja, abandonou ele para que ele fosse pro céu e ela não tiver mais problemas, né? Para tirar a ovelha negra da família por ele ser diferente. Barnaby, então, depois de muito tempo flutuando, com medo de ser a sua última vez flutuando, né? Já que ele ia ir pro espaço, congelar e morrer, ele ficou lá pensando, vendo lá de cima, e que ele nunca tinha flutuado tão alto. Até que então ele bateu a cabeça num balão de ar quente. Segurou-se no balão de ar quente e pediu ajuda para entrar no balão. No balão tinha um casal muito fofo, o qual o ajudou. Eles se chamavam Marjorie e Ethel, duas senhoras simpáticas, as quais seguraram Barnaby e colocaram dentro do balão de ar quente. Incrédulas com o menino ter flutuado, perguntaram como ele tinha chegado lá em cima. O menino, com medo de tal maldade que a mãe fez de falar, ficou quieto por uns instantes. Mas as duas senhoras tinham visto a notícia dele no jornal e reconheceram Barnaby Brockett. Depois de um tempo, Barnaby contou o que sua mãe fez, o que deixou as velhinhas extremamente tristes e bravas com a atitude da própria mãe do menino. Mesmo assim, ele afirmava que a culpa era dele mesmo por não conseguir parar de flutuar e que a culpada não era a ridícula e maldosa da mãe dele. Barnaby então perguntou se tinha como um balão de ar quente voltar para Sydney. Bom, as duas velhinhas falaram que era meio que impossível, já que o balão seguia o seu próprio ritmo e eles estavam indo para o Brasil, pois elas tinham uma fazenda de café. Ao longo do caminho, as duas senhoras foram entendendo a história de Barnaby e contaram que também tinham semelhanças por serem diferentes e terem sido expulsas de casa. Porém, não tinham perdoado assim tão facilmente como Barnaby. Disseram que nunca mais teriam voltado, já que os próprios pais não teriam aceitado elas do jeito que elas eram.